Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Você está no seu canal Pura Verdade e eu sou Valdemir Bernasconi. Hoje nós vamos ao segundo estudo, a parte 2, do estudo Fazendo uma Imagem à Besta. Existe alguma evidência disso? Muito bem. Se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, ativa aí o sininho para receber também as notificações, compartilha com os seus amigos. E o mais importante, deixe o seu comentário dentro do contexto desse estudo. Também será um prazer saber quais são as suas ideias e os seus pensamentos sobre o assunto. Como de costume, nós não podemos deixar de orar. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre esse estudo, para que haja uma boa compreensão de tudo quanto falarmos e que o nome de Deus seja engrandecido. Portanto, oremos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Pedimos uma bênção, Senhor, sobre todos os amigos do canal, aqueles que são inscritos, aqueles que estão conosco pela primeira vez. Que o Senhor possa igualmente abençoá-los, cuidar de suas famílias, seus amigos, ajudando-os também a resolver os seus problemas físicos, materiais e espirituais. Pai Santo, quero colocar esse estudo nas tuas mãos, pedindo, Senhor, a tua direção. Envia teu Espírito Santo para ministrá-lo conosco e assim possamos receber mais luz e mais compreensão. Essas bênçãos te rogamos e agradecemos nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, amados, engrandecido é o nome do Senhor. Fazendo uma imagem à besta, parte 2. Existe alguma evidência disso? Vamos ver aqui, através desse estudo, o que nos reserva a história, ok? No dia 7 de setembro de 1947, queridos, o Papa Pio XII declarou que já passou nos campos religioso e moral o tempo para reflexão e planejamento e chegou o tempo para ação. Disse mais que a batalha nos campos religioso e moral girava em torno de 5 pontos importantes: cultura religiosa, a santificação do domingo, salvação da família, justiça social, lealdade e veracidade dos negócios. Estrela da Tarde de Washington, 8 de setembro de 1947. A Associação da Reforma é o primeiro forte cristão estabelecido na capital federal para defender perante o governo todas as denominações. História da Associação Internacional por seu fundador e superintendente, Reverendo F. Kraft, página 2. Estabelecer leis dominicais compulsórias é um dos principais objetivos dessa e de outras organizações semelhantes nos Estados Unidos. O objetivo da Aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos se propõe a ajudar de todas as maneiras possíveis a resguardar o domingo como instituição civil. Nessa esperança nacional requer o apoio ativo de todos os bons cidadãos
na manutenção de nosso Dia Americano de Descanso. Devem ser decretadas e postas em vigor leis dominicais, citadas sob o título de Princípios contidos na Constituição, pela organização denominada União Americana do Sábado, no 25º relatório anual da Sociedade Aliança do Dia do Senhor, 1913. O propósito do Concílio Federal das Igrejas de Cristo na América é que as grandes corporações religiosas da nossa terra devam se unir para tratar de questões tais como divórcio, profanação do domingo, males sociais, etc. Relatório do Concílio Federal, 1908, páginas 5 e 6. Mas como o concílio propõe que seja tratado o assunto da profanação do domingo? Toda profanação dos reclamos e da santidade do dia do Senhor deve ser energicamente combatido pela imprensa e associações dominicais. Amados, não esqueçamos que quando essas instituições e associações falam do dia do Senhor, fazem referência ao domingo, primeiro dia da semana, que foi adotado pelo sistema católico de adoração. É então estabelecida uma lei que proteja e preserve esse baluarte de nossa cristandade americana. Pode-se ver assim que o estabelecimento de leis para obrigatoriedade da observância dominical é feição capital em todas essas organizações em seus esforços para cristianizar a nação. Ao fazer isso, muitos podem ver que estão repudiando os princípios do cristianismo, do protestantismo e da Constituição dos Estados Unidos, e caindo diretamente nas mãos do poder que originou o repouso dominical, ou seja, o papado. Qual é a resolução da Federação Americana das Sociedades Católicas? Indicam que os católicos darão as mãos ao protestantismo para estabelecer leis que obriguem a observância do domingo. Estas sociedades, em várias partes dos Estados Unidos, têm se empenhado na abolição do trabalho aos domingos. Isto não é novidade para todos. O Papa Francisco, atual gestor do Vaticano e do catolicismo, em sua carta Laudato Si, capítulo 6, faz uma total e completa referência ao dia do Senhor, que eles consideram sendo o domingo como o dia a ser santificado. Muito bem, então, lutando pelo fechamento do correio aos domingos, 10ª Convenção Anual da Federação Americana das Sociedades Católicas, Columbus, Ohio, de 20 a 24 de agosto de 1911. Vemos então que não é um requerimento novo, já vem de longa data a santificação do domingo. E muito em breve será oficializada por lei, Com a ativa cooperação da organização protestante Aliança do Dia do Senhor, nos Estados Unidos, foi em 1912 incluída nos regulamentos dos Correios uma cláusula que solicitava que, daí em diante, as agências do Correio de primeira e segundas classes não abrissem aos domingos para entregar correspondência aos cidadãos. A segunda resolução foi adotada pela Federação Arquidiocesana das Sociedades Católicas de Boston, que dizem: opomos-nos firmemente a qualquer abrandamento das leis dominicais. O domingo é um dia de descanso para ser
dedicado ao louvor e serviço a Deus. Temos para nós que atualmente o princípio público mais seguro é apegar-nos à rígida observância das leis que salvaguardam nossa santidade do dia do Senhor. Piloto de Boston, órgão oficial do cardeal O'Connell, 16 de março de 1912. E quais então são as queixas feitas quanto aos trens e aos jornais de domingo? Muito bem, os trens transportam grande número de passageiros e dissolvem muitas congregações. Nos domingos de manhã, os operários podem se levantar tarde, ler os jornais do dia, passando despercebida a hora do culto. Eugene 3, Convenção Pró-Leis Dominicais, novembro de 1887. Amados, no quarto século, lamentava-se que os jogos e teatros de domingo estorvavam a devoção dos fiéis, porque muitos dos fiéis a eles assistiam e não davam preferência aos serviços religiosos. A igreja, portanto, solicitou a intervenção do Estado e a obrigatoriedade do repouso dominical por lei. Dessa maneira, diz Neander, a igreja recebeu auxílio do Estado para promover os seus fins. Assim, a igreja e o Estado se uniram e o papado foi investido de poder, o mesmo poder seguido atualmente produzirá os mesmos resultados. A igreja assiste ao direito de ensinar a observância do domingo e censurar a transgressão deste dia, mas não deve impor a observância do domingo por meio de legislação compulsória, nem deve por meio algum obrigar o povo a observar um dia que Deus nunca ordenou e para o qual, como é de todos admitido, não existe ordenança nas Escrituras. Mas o que disse o profeta? Que o poder representado pelo animal de 2 chifres, que representa os Estados Unidos da América, tentaria coagir o povo a fazer. Apocalipse 13, verso 16, nos diz o seguinte: e fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apocalipse 13, verso 16. Essa marca é a marca da besta, ou seja, o falso sábado, o falso dia de adoração. E que meios serão empregados para obrigar todos a receber esta marca ou este sinal? Apocalipse 13, verso 17 nos diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Isto é, todos aqueles que se recusarem a receber essa marca ou esse sinal receberão boicote econômico, ou lhes serão negados todos os direitos e privilégios de comércio e negócio, ou os meios comuns de ganhar a subsistência. Por autoridade de quem foi estabelecida a observância do domingo? Por autoridade da Igreja Católica, ou seja, pelo sistema papal. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou interpretar até mesmo as leis divinas. O Papa pode modificar uma lei divina, visto que o seu poder não provém do homem, mas de Deus, e ele age como representante de Deus na terra. Segundo Lúcio Ferraris, Biblioteca Pronta, assunto Papa, artigo 2. Por que foram exigidas as antigas leis dominicais? Para que o dia fosse devotado com menos intromissões,
ao propósito da devoção, para que a devoção dos fiéis estivesse livre de toda perturbação. História da Igreja de Neander, volume 2, página 297 e 301. Em suma, foi para tornar obrigatória a observância do primeiro dia da semana, o domingo, e por esse meio ser garantida a frequência à igreja e a direção do povo em assuntos religiosos. Mas por que essas leis são agora requeridas? Menos boas leis dominicais e nossas igrejas estarão cheias de fiéis. Nossos moços e moças serão atraídos ao serviço divino. Uma poderosa união entre a igreja e o Estado pode obter do Congresso, das autoridades estaduais e câmaras municipais toda a legislação necessária. E essa magnífica finalidade, Reverendo L.V. Litt, Revista de Homilética, novembro de 1892. Quem é responsável pelas atuais leis dominicais do governo dos Estados Unidos? Durante quase toda a nossa história, a Igreja tem influenciado os estados a fazerem leis dominicais e aumentar o seu número. Reverendo W.F. Crafts, estadista cristão, 3 de julho de 1890. Estas leis dominicais são o ressurgimento da completa união entre Igreja e Estado, que existia quando se fundou as colônias. Boston Post, 14 de abril de 1907. Tais leis, como a Dominical de Maryland, em 1723, são o recrudescimento da intolerância religiosa que prevalece em muitas colônias. A primeira lei dominical na América do Norte, a de Virgínia, em 1610, exigia a frequência na igreja e prescrevia pena de morte à segunda reincidência. Papéis do Estado Americano, edição de 1911, página 33. Por que é solicitada uma lei dominical nacional? A lei dominical nacional é necessária para tornar completas e eficientes as leis do Estado. Estadista cristão, 11 de abril de 1889. Meus amados, é isso. As leis dominicais nos Estados Unidos, elas existem, né? Em alguns estados elas funcionam, mas não é a nível nacional. Mas essa lei dominical, ela será estabelecida por força de lei nos Estados Unidos a nível nacional, e as demais nações da terra seguirão o seu exemplo, exigindo leis dominicais. Em sua carta Laudato Si, um dos meios aplicado pelo Papa Francisco é que, se tivermos um dia de descanso semanal, poderemos reduzir em grande número a poluição do nosso planeta. E pelo bem comum, é necessário então que haja esse lockdown climático, né? Então nós vamos esperar para ver o desfecho da história daqui para frente. Uma coisa é certa: as profecias, elas nunca falharam e não é agora que elas vão falhar. Tudo quanto foi revelado através da profecia na Bíblia, portanto, na Bíblia, tudo tem se cumprido a rigor. Amém? Meus amados, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você inscreva-se no canal, deixe o seu like, ativa aí o sininho para as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário. Amém? E nós teremos a parte 3 muito em breve. Não perca, continue conosco, que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus
e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.